Olá, você que está chegando agora aqui no Mente Holística. Hoje eu estou com uma convidada muito especial para a gente continuar com os temas que a gente entende que são relevantes e que eu espero, né, que chegue até você que você tenha um olhar especial, porque hoje eu vou falar aqui com a Tariana, uma psicóloga, neuropsicóloga e também estudiosa de temas relativos, né, ao nosso ser integral, àquilo que nos move, aquilo que nos conduz na vida. E hoje, especialmente, nós vamos falar sobre as emoções. Então, muito prazer, Tariana, que bom você ter aceito o convite, que bom que você está aqui com a gente para falar exatamente sobre isso, que é muito, muito interessante, né, que as pessoas conheçam. Isso é um tema, as emoções, elas fazem parte daquilo que nós somos como seres humanos. E o que eu acho muito bacana é que hoje em dia esse tema sobre as emoções está sendo muito falado. Por quê? Porque as pessoas elas realmente querem se conhecer, né? E isso é muito importante, que a gente cada dia mais se conheça e saiba do que a gente é capaz, o que a gente quer, que a gente consiga estabelecer limites, que a gente consiga direcionar a nossa vida para aquilo que nós realmente queremos, porque é isso que as emoções ela vai trazer para a gente. E muitas pessoas têm medo de sentir. Isso, exatamente. Por quê? Eu tenho medo de sentir as coisas. Por que eu tenho medo disso? Porque às vezes eu tenho medo de até ficar doente. Se eu sentir demais muita raiva, se eu sentir essa tristeza, algo aconteceu, uma situação aconteceu no trabalho que te deixou muito triste. E aí você, ao invés de tentar entender esse sentimento de tristeza, né? Por que eu tô com essa vontade de chorar? A situação aconteceu, deu uma vontade de chorar, aí você trava. Por que a gente geralmente trava? Por medo dos julgamentos. Então, e aí nós vamos voltar um pouquinho para Tariana, falar quem é Tariana, por que você chegou nessa busca sua, né, do ser inteiro desse conhecimento na psicologia. Como é que foi esse caminho? Depois a gente continua com essa conversa. Porque é um tema muito interessante, eu adoro, já começo falando tudo. Então é assim, eu sempre achei que eu queria, inclusive, medicina. Por quê? Porque eu achava, e era na área de pediatria, porque eu sempre gostei muito de criança, aquela coisa toda. Só que um belo dia, eu fui entender o que realmente me chamava atenção no ser humano. Porque eu sempre achei o ser humano uma coisa incrível, muito potência, muito diferente, muito complexo. E aí eu falei, bom, é psicologia. E aí quando eu fiz a minha primeira aula dentro da psicologia, eu falei, é aqui, meu lugar, estou no lugar certo. Quando a gente faz a faculdade, a gente acha que vai por um caminho, vai por outro, até que eu fui parar na área escolar. E a área escolar é muito interessante, que me trouxe uma bagagem muito boa, porque eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa que prestava serviço na área pública, voltada para as habilidades socioemocionais, que era do grupo Augusto Cury, né? Então eu tive toda essa bagagem também, estudando sobre a neurociências, a psicologia positiva, né? Que traz muito essas competências e habilidades socioemocionais, como eu vou lidar com a sociedade, com o próximo, com o meu dia a dia e entendendo as minhas emoções. Então foi um projeto maravilhoso que cada dia mais me despertou para o estudo das neurociências e para entender o que acontece dentro da gente. Né? Então eu comecei basicamente aí entrando mais nesse específico tema das emoções. E junto o atendimento também dentro do consultório. Então, e quando a gente fala nas emoções, a gente sabe que nós temos as emoções básicas, dentre outras, mas tem aquelas que afloram e vão acontecendo o que tem que acontecer, né? Isso. E quais são essas emoções básicas que a gente tem? As emoções básicas, a gente pode até, para tentar decorar, tem aquele filme Divertidamente. Né? Sim. O filme Divertidamente, ele coloca 5, né? Sim. Que é a nojinho, tem a alegria, a raiva, o medo
e a tristeza. Sim. Essas são as básicas. E tem aquilo que vai desmembrando também, né? Dessas emoções básicas, como o desprezo, como o medo, tem também a ansiedade, a frustração. Tudo isso são algumas emoções, sentimentos que se desdobram desses aí. Sim, sim. Né? Basicamente. Então, as emoções, elas são aquilo que nos constitui, fazem parte da nossa constituição enquanto ser humano. E enquanto a gente tiver medo, receio de olhar para essas emoções, para entender o que se passa dentro de nós, a gente não vai se conhecer. A gente sempre vai ter medo do julgamento. Vamos voltar àquilo que a gente estava falando a respeito do julgamento. Por que a gente tem medo de sentir? Pode ser que exista o medo desse julgamento. Por exemplo, quando você sentiu aquela tristeza de algo que aconteceu lá no trabalho. Bateu aquela vontade de chorar. A situação aconteceu, você sentiu uma vontade de chorar, uma angústia grande, só que aí você pensa, poxa, se eu chorar aqui agora, não vai pegar bem. Exatamente. Né? Então vem o julgamento que você acha que os outros estão fazendo, mas que na verdade você está fazendo isso, né? Que pode ser que você se emocione e o outro também estava com vontade de fazer isso e se segurou. E se você colocasse para fora, vocês dois iriam se acolher e às vezes conversar sobre isso e fazer um entendimento mais geral daquilo que está acontecendo. Elaborar, né, o sentimento, né, Tariana? Exatamente. Um com o outro, elabora, fala assim, por que eu estou sentindo isso? Por que me afetou tanto? Por que... É muito legal, realmente. Será que o que eu senti é realmente o que você sentiu? Vamos conversar aqui. Porque às vezes eu senti algo demais e você sentiu outra coisa. Vamos conversar aqui e entender se é isso mesmo, né? O que está acontecendo. E aí, então, geralmente a gente usa o julgamento e trava. Segurou. Viveu ali aquilo, vamos passar por cima. Aí você chega em casa. Né? Chega em casa, às vezes você tem a oportunidade de conversar com alguém lá sobre o que aconteceu, às vezes não. E aí você vai tomar o seu banho, vai comer e às vezes você começa a sentir uma angústia, um incômodo, dificuldade para dormir. E aí o que acontece? A gente vai acumulando essas emoções que a gente vai sentindo ao longo dos dias. Sim. Então os dias vão passando, a gente vai acumulando aquelas emoções, não vai destrinchando e elaborando tudo isso. E aí, de repente, alguém que mora com você fala uma palavrinha ou algo que vai ser a gota d'água. Pim, pim, a pessoa falou, pá, bateu. E a sua reação é exagerada. A pessoa fala pra você assim, nossa, você tá com uma espinha. Sim. Pronto, falou que você tá com a espinha. Foi a gota d'água. Aí você fica muito chateado com a pessoa. Você se sente mal, se sente triste, e angustiado, e frustrado, e autoestima lá pra baixo. Por que isso acontece? Será que foi aquela fala simples que te deixou tão derrubado? Não. Porque é como se fosse um abismo, né? A gente tem uma situação ruim, aí cria um buraquinho. Sim. Aí vem outra situação ruim. Você não elaborou, você não tampou aquele buraquinho. Não tentou resolver aquele buraquinho. Aquele buraquinho fica mais fundo. Outra coisa acontece. Você não tampou. O buraquinho vai ficando mais fundo. Então vai virando uma cratera. Uma cratera de emoções que não foram elaboradas, que não foram conversadas. Qualificadas, né, Tariana? Até, porque eu penso nessa coisa da qualificação, é assim, tem razão para eu ter sentido isso tão exageradamente naquele momento do acontecimento? Tem o fato realmente relevante para que eu leve isso para a minha vida inteira e tal, né? Qualificar realmente a intensidade, a qualidade, a razão. Sempre, talvez também seja uma oportunidade, né, para a gente
exatamente tirando isso, a intensidade, tirando a importância e só ficar com o resultado do aprendizado, não é isso? Seria magnífico se a gente conseguisse, diante de todas as situações que nos acontecessem, que a gente parasse, tirasse aquele momento para parar e pensar, porque nós, seres humanos, temos esse diferencial das outras espécies. A gente pensa, a gente elabora, a gente tem capacidade de pensar, imaginar, fantasiar, entender o que está acontecendo. Então a gente precisa usar mais o pensar. E esse pensar do que está acontecendo. Vamos entender. Então, quando você tem essa reação exagerada com algo pequeno que aconteceu, pode saber. O buraco é mais embaixo. Exatamente. Né? Tem mais coisa que aconteceu ali que fez você ter essa reação exagerada. E aí, por que então? Vamos voltar na questão dos julgamentos a respeito das emoções. Por que a gente se segura tanto, né? Chorar, a gente já falou, né, agora sobre isso, né? Chorar, às vezes as pessoas vão me achar fraco. Sim, com certeza. Se eu chorar aqui, vão achar que eu não tenho capacidade, eu vou sentir muita vergonha, né? Então é o medo dos julgamentos. Outra, às vezes a gente acha que as emoções, elas são infantis, é coisa de criança. Exatamente. Né? Criança é que dá birra. Sim, criança dá birra quando ela é frustrada, mas você, adulto, que já entende mais um pouco sobre as questões da vida, você vai pensar. Você não vai simplesmente se jogar no chão e fazer uma birra. Exatamente. Já é diferente. Alguns, né? Que tem alguns adultos que às vezes podem até dar aquela... Dá um exagerado. Dá um exagerado. Mas a gente vai partir da ideia de que a gente quer pensar. Então, todos vocês que estão assistindo isso aqui agora, a gente quer partir da ideia de que você quer pensar sobre isso. Exatamente. Né? Então, se você vai se jogar no chão, espernear diante de uma situação que te deixou frustrado, ou você vai tentar entender, parar, pensar o que eu vou fazer com essa emoção. É aí que está a chave. O que eu vou fazer com essa emoção? É você se fazer essa pergunta. É você usar o autodiálogo. Ela é uma habilidade socioemocional. Sim. O autodiálogo é você com você mesmo. Você se fazer perguntas. Você pensar. Você com você mesmo. O que está acontecendo dentro de mim? Que está fazendo com que eu reaja dessa forma. Se você sente raiva de algo que aconteceu, existe muito preconceito a respeito da raiva, né? E eu tenho certeza que é um sentimento que muita gente tem. Exatamente. É uma emoção que muita gente sente. Eu acho que a raiva até faz parte para dar até um certo tipo de energia. Eu vou conseguir. É exatamente, eu vejo como o mesmo elemento usado. É uma raiva, na verdade, a energia, vamos dizer, do querer é isso, né? Mas se ela fica descontrolada, aí é exatamente o que ocorre na maioria das vezes, né? Esse descontrole. Isso. Não é? É a falta de direcionamento. Então, se eu pratico o autodiálogo, o que eu geralmente sei? Pelo menos, o que a gente deveria ter quando você vai tomar uma decisão? Porque às vezes quando a gente sente as emoções, a gente precisa tomar uma decisão, certo? Do que eu vou fazer. E para tomar decisão, algo importantíssimo que a gente precisa ter. Primeiro, saber quais são os meus valores. Quais são os valores que você tem? Bom, eu tenho como valor família. Para mim, a minha vida se move, eu acordo todos os dias. Por que eu faço o que eu faço? Em nome da minha família, porque eu quero o melhor para minha família. Então, você vai direcionar a sua vida, as suas escolhas, as suas tomadas de decisões para que seja de acordo com o seu valor, que é família.
Então, se alguma coisa acontece que quer te corromper para algo que não condiz com o seu valor, que é família, você vai pensar, resistir à tentação, Sim. certo? De não fazer aquilo. E não é porque você está ignorando aquilo, estou sublimando aquilo, estou fugindo daquilo. Não, é porque eu estou enxergando aquilo. E eu estou tomando uma decisão de acordo com os meus valores. Tariana, às vezes a gente fala assim, né, sobre a raiva, a tristeza e tal. Mas tem um ponto da alegria também que ela passa. É uma alegria que ela já é envolvida com outros sentimentos que ela fica mais exacerbada às vezes. E isso também é um ponto que deve ser observado, não é isso? Como que é esse movimento do equilíbrio? Você tem a tristeza no ponto certo, porque faz parte, né? A alegria, a raiva, enfim, todos esses sentimentos que a gente tem. Como que é o ponto disso? Como que você vê isso? As nossas emoções, elas existem e fazem parte da nossa constituição. Então a gente tem que usar elas a nosso favor. E aqui eu quero até colocar uma reflexão muito importante. E vamos lá quando a gente é criança. Sim. E a gente consegue prevenir muitas situações desagradáveis, muitas situações perigosas, quando a gente consegue dar a importância real para a emoção. Então, uma criança pequena, até 3 anos de idade, nós mães, né? Queremos proteger as nossas crianças. Mas aí a criança, ela às vezes fica com babá, às vezes ela já vai para a escolinha, né? Como que eu vou conseguir fazer com que a minha criança consiga se proteger de pessoas mal intencionadas, por exemplo? Né? As emoções é uma saída. Existe um conceito, né, que eu acho importante, só que eu acho que ele é mais interessante para crianças um pouco maiores, que já entendem o que é parte íntima, por exemplo. Sim, certo? Porque se você fala com uma criança pequena, parte íntima, ela ri. Ela dá risada, ela não tem aquela malícia. Sim. Né? Então, como que eu posso ensinar para essa minha criança pequena sobre uma situação que às vezes pode ser perigosa para ela? Sim. Através das emoções. Filho, primeiro, ensinar o seu filho sobre essas emoções básicas. Medo, raiva, o nojo, essas coisas, a alegria, também tem a parte boa também. Mas agora vamos só voltar para essa que a gente está falando agora, né? De prevenção. Sim. Ensinar o que é isso. E como que a gente pode ensinar isso? Quando a sua criança sente raiva, tem aquele acesso de raiva, criança tem isso, gente. Normal. Sim. Quando a criança sente isso, não é você falar, não pode fazer isso, você não pode agir desse jeito. É você falar, filho, nomeia. Você está com raiva. Tudo bem você sentir raiva, mas você não pode agredir o seu irmão. Tudo bem você sentir raiva, mas você não pode jogar e quebrar o brinquedo desse jeito. Pode sentir raiva. Pode gritar, mas não precisa gritar assim e desse jeito com a sua mãe. Vamos conversar. Certo? Então, pegando essa linha de raciocínio, de que você vai ensinar o seu filho a nomear as emoções. E aí, você está dando para ele, você está legitimando ele. É legítimo, sim, genuíno e natural que você sinta essas coisas. Agora, o que você vai fazer delas é o que nós vamos ensinar. Então, para prevenção, né, de pessoas mal intencionadas para sua criança, é assim, filho, quando você sentir medo, quando você sentir um desconforto perto de alguém, e a mamãe não estiver perto, ou alguém que você confia não estiver perto, ou qualquer pessoa que você sinta esse desconforto, ou você vai gritar a ajuda de alguém que você confia, que você sabe que está ali, ou você vai correr. Sabe? Sim.
corre, reage de alguma forma. Sabe? É uma linguagem que ele vai entender, né? Porque exatamente, ele obedecer ao sentir, aquilo que ele está sentindo. Exatamente. Porque a gente é ensinado quando criança, não, você tem que abraçar, beijar o adulto. E você, às vezes, a gente e não às vezes quer. você não quer. Gente, até nós adultos. Exato. Pensa, alguém que você nem conhece direito, vai lá e que te dá um beijão assim na bochecha. Aí a gente disfarçadamente faz assim. Mas criança não disfarça não. Criança limpa na hora. Exatamente. Né? E a gente fala, não limpa a bochecha, falta de educação. Exatamente. A gente fica com vergonha. Gente, isso é proteção. As nossas emoções, elas servem para nos proteger. Exatamente. E quando a gente, no caso, né, que eu falei da gente ter essas emoções exacerbadas, por exemplo, tem um equilíbrio, né? Ela não foi atendida ali em alguma coisa, aí a pessoa fica assim, tudo ela disfarça que é feliz, tudo ela disfarça que é alegre, tudo ela, sabe, ela implementa na vida dela, ela coloca ali no movimento, condiciona-se a viver de um determinado tipo, e aquilo também vai trazendo outras dificuldades, não é isso? Total. E é algo que é muito importante. Principalmente essas pessoas que se moldaram dessa forma, de mostrar um sorriso, exato, mas no fundo tá em cacos. De falar aquele bom dia todo dia para você, educado. Às vezes até ser uma pessoa religiosa, fala sobre sua religião, sobre seu credo com você. Aí quem tá de fora fala, puxa, essa pessoa é feliz. Exato. A felicidade e a alegria são coisas diferentes. A felicidade, ela é um estado de consciência. É como se fosse um estilo de vida. A felicidade é algo que você tem, é algo que você escolhe ser como estilo de vida. E independe das situações. Né? Então, algo desagradável pode acontecer, mas isso não vai tirar a sua felicidade. Ou seja, você vai continuar acreditando na felicidade, acreditando que as coisas acontecem e aí você precisa resolver aquilo, tomar as decisões, certo? Agora, a alegria, as emoções como um todo, eu costumo dizer, igual aquela música fala assim, é coisa que dá e passa. Né? Então, você sente alegria naquele momento, naquele instante. Depois passa. A tristeza, a mesma coisa. Você sente a tristeza, depois você passa um dia, 2 dias, acabou. Aquele sentimento vai saindo dali. Então, as emoções, ela é coisa que dá e passa. Né? Até a própria ansiedade, as crises de ansiedade que as pessoas têm, né? Às vezes ela, quando é muito forte, acha que até que vai morrer. Mas uma hora passa. Né? Então, e quando a gente, agora já vamos falar de uma parte mais, né, forte que acontece, principalmente no adulto, quando já vai, desde a criança, né, não elabora, não aprende que é importante ter as emoções, o sentir e tal, e chega no adulto, esse que já precisa do psicólogo, aquele que precisa da terapia, aquele que precisa de um apoio. Como que para ele identificar que eu preciso de ajuda? Como que é que eu chego no ponto de falar, eu preciso realmente de ajuda? O que é que você entende? Isso. Que tem esse chamado, né? Pegando o link com aquilo que a gente estava falando aqui, dessas emoções, coisa que dá e passa, e dessa pessoa que dá bom dia, que está sempre sorrindo, que está sempre falando sobre a sua religião, tristeza não tem cara. Às vezes você acha que a pessoa está triste, ela tem que estar com aquela cara assim, tristonha, chorando. Tristeza não tem cara. E aí que a gente acaba perdendo a oportunidade de ajudar alguém. Sim. Certo? Porque a pessoa, ela realmente se mostra muito alegre o tempo todo. Mas vamos lembrar, emoção é coisa que dá e passa. Não é todo o tempo que a gente está alegre não, gente. Exato.
Às vezes alguém te corta ali no trânsito, te dá uma raivinha. Aí depois a raivinha passa. Né? Então a emoção, ela acontece. Então a pessoa que está sempre demonstrando essa alegria o tempo todo, a gente precisa ligar um alerta. Não quer dizer que a pessoa tem que ser triste, tem que ser nada. Né? Você tem que ser você. E o adulto, quando ele chega nesse ponto em que ele já não consegue mais saber quem ele é, saber o que ele sente, saber o que ele gosta, chega um momento que a gente fica tão ligado nesses afazeres, nessas tarefas do dia a dia, na rotina do dia a dia, que se desconecta com o seu eu, com quem você é. Você se anestesia diante dos acontecimentos. E aí você, então, não sabe mais nem o que você sente, o que você gosta. E os adultos nos procuram muito com essa demanda de eu não sei nem mais quem eu sou. Porque eu, mulher, tô tão acostumada a trabalhar, chego em casa, cuido dos filhos, faço janta, ajeito, converso com o marido, arrumo a casa, tomo banho e vou deitar. Porque outro dia a rotina recomeça. A rotina recomeça tudo de novo. Então você se desconecta, porque você fala assim, parece que eu não tenho nem tempo de sentir. Eu não tenho nem tempo para parar, para chorar. Tem nem tempo para parar e tomar aquele cafezinho gostoso, comemorando alguma coisa legal que aconteceu no meu dia. Tem nem tempo de conversar com meu parceiro em casa sobre algo legal que aconteceu no meu dia. Porque eu tenho que chegar em casa e fazer tarefas. Não aguento ver aquela pia cheia de vasilha. Não aguento ver aquele cisco no chão. Então, para a gente conseguir dar esse retorno, né, para nós mesmos, precisamos elencar prioridades. E quando você se colocar também nessa escala de prioridades, que às vezes a gente coloca a casa em prioridade, o filho, o marido em prioridade, os amigos em prioridade. Mas cadê você nessa lista? Exato. Você também tem que ser prioridade. Você não precisa ser só a única, porque às vezes você fala assim, tem gente que pensa, né? Não, se me colocar em prioridade, se eu olhar pra mim, eu tô sendo egoísta. Né? É muito egoísmo da minha parte. Então, vamos desmistificar isso. Vamos tirar esse tabu de que pensar em você mesmo é egoísmo. Egoísmo é outra coisa. Egoísmo é você não enxergar o outro. Egoísmo é você estar num escuro total. Egoísmo é você fazer maldade de forma deliberada, sabe? Egoísmo é um sofrimento. É um sofrimento. Gera sofrimento, você sofre, o outro também sofre. Egoísmo é isso. Então, você se colocar também na sua lista de prioridades já vai facilitar muita coisa. Já vai deixar o seu dia um pouquinho melhor. Por quê? Porque vamos chegar aqui um exemplo, né? Sai do trabalho, agora eu tenho que chegar em casa, louça para lavar, tem o chão para limpar, vai ter o marido, vai ter o filho, vai ter um monte de coisa de tarefa para você fazer. Certo? Você vai colocar também você ali. Então, ao invés de tirar aquele cisquinho do chão, eu vou tirar um tempo mais de qualidade para brincar com meu filho, para conversar com meu filho, para conversar com meu marido, para tomar um banhozinho mais demorado, para comer alguma coisa gostosa. Autocuidado mesmo, né? Autocuidado, né? A pia de vasilha pode esperar um pouquinho, sabe? Aqueles 5, 10 minutos que você ia demorar ali, escolhe uma coisa para você que vai te deixar feliz, que vai te deixar com um sentimento bom, que você tá fazendo algo por você, que você tá se olhando, você tá se cuidando, né? Então, e às vezes a gente, né, eu também atendo às vezes algumas pessoas que já estão assim, tão
cansadas, mas elas vão... A gente, de um modo geral, se a gente não se amolece, eu falo, né? Se a gente não deságua, vamos falar, se libera aquela coisa, né, das tensões e vai ficando leve, a gente vai ficando, assim, rígido. A gente vai ficando tenso, aí tudo dói, aí dói as articulações, dói a cabeça, dói... E a pessoa trava tanto ela se condiciona tanto a ser assim, exatamente como você falou, com medo de críticas, sabe? Porque se eu, né, fizer algum movimento aqui diferente dessa força que eu sempre mostrei, dessa capacidade que eu tenho de vencer as coisas, e fica tão impregnado que quando às vezes essa pessoa vai conversar com um amigo, com alguém, vai falar, ai, hoje aconteceu isso, tal. Não, mas isso você é capaz de vencer. Isso aí eu tenho certeza que não vai te derrubar, ao invés de dar um alento, ao invés de dar um ombro, né? Então a gente fala dos consultórios, que às vezes é realmente o lugar ideal, adequado para que a pessoa seja ela mesma, porque ali o terapeuta, o psicólogo, ele não julga, ele não está ali para julgar, ele está ali para ouvir. Exatamente. Né? Então, nesses momentos que nós estamos vivendo, eu falo sempre assim, né, desafiadores nas emoções, na vida de todas as pessoas nesse momento no planeta, eu vejo que, sabe, saber que existe, né, uma Tariana que pode ouvir, saber que tem ali, que ela pode fazer esse trabalho de reconhecer a emoção dela, e no limite, e fora do limite também, por vezes, sem problema nenhum, né? Eu acho que é isso, precisa das pessoas ouvirem, né, esse chamado. Isso, e ter um ambiente seguro para poder fazer isso, porque o que a gente está observando hoje, acontecendo aí com as mídias sociais? As pessoas, elas estão expondo muito, usando as redes sociais praticamente como um diário. E não só como um diário, também para poder encontrar aliados para suas insatisfações, certo? Então eu vejo muitas mulheres falando assim, não gosto da maternidade, detesto a maternidade, mas eu amo meu filho. Então assim, eu acho muito perigoso que a gente encontre, fale dessa forma num ambiente que não dá segurança, que não dá segurança, um ambiente que não é propício para isso. Exatamente. Né? E aí, às vezes, você só queria falar algo que você estava sentindo ali naquele momento, né? Daquela canseira, o cansaço, né? Que é natural. Que é natural. Mas quando você coloca isso de forma muito para fora e internet, né? Colocando isso na sua rede social, você está espalhando isso para o mundo. E ela afeta e chega em pessoas totalmente sem qualificação para falar sobre aquilo, né? E que às vezes você pode encontrar uma outra mãe que está cansada e ao invés dela entender que ela só está cansada, ela vai achar que ela realmente detesta a maternidade. Então é isso que a gente precisa ter cuidado. Existem coisas que a gente tem que falar e fazer só no privado. Exatamente. Não é em público. A gente não vai fazer sujeira em público. Você não vai fazer sujeira, que eu lembrei aqui de um exemplo que uma colega falou, a gente não suja água limpa. É verdade? Sim. Pensa, uma coisa, tá lá um lago maravilhoso, você vai pegar e jogar, tá cheio de gente, você vai jogar um lixo ali na frente de todo mundo. Sim, você vai arrumar problema. Exatamente. É verdade? Então, existem coisas que a gente só faz no privado. Então, essas emoções, essas coisas da vida aí que a gente quer compartilhar com alguém, né? Tô cansada dos afazeres da maternidade, né? Por exemplo, é fazer isso num ambiente seguro. Sim. Fazer com um analista, um terapeuta. Sei lá, se você às vezes achar que é só um amigo, mas tem que ser um amigo de confiança, aquele amigo. Exatamente. Entendeu? Não é na rede social. Que qualquer pessoa vai ler aquilo e aí pode ser gerar um grande problema.
Porque às vezes você só queria dizer que estava cansada e não que você detesta a maternidade. Exatamente. Certo? Essa coisa que você falou mesmo da internet, né? Assim, às vezes começa, como eu falo, que é como uma pólvorazinha, uma faísca ali, exatamente, risca, e aí ela vai exagerando, exatamente. Isso, você vai encontrando aliados. Aliados que muitas vezes nem sabem o que você realmente quis dizer. Porque às vezes você fala uma coisa, você entende uma, fulano entende outra, Beltrano entende outra. Porque é de acordo com o que ele tem daquele sentimento, daquela emoção, né? Exatamente. Às vezes a emoção não foi elaborada, não foi assim, alinhada dentro de um equilíbrio, e aí, exatamente como também você falou no começo, né? A questão da pessoa fala um ar, você vai... É a gota d'água, aquela coisa. Você tem uma reação exagerada. Então já liga o alerta. Tive uma reação exagerada, desproporcional a algo ali que aconteceu, pode saber. Tem mais coisa aí por trás. Porque não justifica, né? Aquela reação exagerada com aquele detalhe que aconteceu. E aí, às vezes as pessoas, elas querem se fazer de forte. Isso, certo? Exato. Eu quero ser, porque eu tenho que me fazer de forte. Eu não posso mostrar as minhas dificuldades, as minhas não virtudes, as minhas fragilidades. Eu tenho que ser forte. E é aí que a gente que estuda, né, o ser humano, a gente pega a pessoa. Por quê? O que é ser forte? Ser forte é você conseguir superar, vencer aquilo que aconteceu e ter uma resposta adequada àquilo que aconteceu. Não é ser forte, não é você não viver as tentações. Ser forte é você resistir às tentações de querer bater, brincar, xingar, um monte de coisa. Mas você escolheu, elaborou, usou a sua fortaleza para agir de acordo com seus valores. Exatamente. Então, ser forte não é não sinto nada. Ser forte é você sentir, encarar aquilo de frente, entender o que você está sentindo, falar agora vou tomar a minha decisão. Eu vou tomar a minha decisão. Isso é ser forte. Nossa, e é lindo isso, eu adoro, porque tem, né, a gente sabe que dentro da gente tem a luz e a sombra. Essa fortaleza, a gente iluminar a sombra, né? E falar, eu sei que tá aí, eu sei que esse processo aconteceu, eu sei que é isso, mas eu não vou sair igual o Hulk quebrando tudo, né? Ou incendiando tudo, porque é exatamente... Eu vou usar aquele sentimento de raiva que eu senti para me indignar com essa situação que eu me coloquei, com essa situação que aconteceu aqui comigo. Não aceito isso. Que raiva! Isso tá acontecendo de novo. Exato. Tô com esse relacionamento tóxico de novo. Tô com esse relacionamento ruim, que essa pessoa que me coloca para baixo. Não quero isso mais. Ou seja, você está reconhecendo em você a sua deficiência, o seu déficit. Você está reconhecendo em você que você está se colocando nessa situação de estar com um relacionamento ruim, seja de amizade, não é? Relacionamento tóxico não é só marido e mulher. Sim. Não é relacionamento amoroso. Relacionamento tóxico também pode ser de amizade. Sociedade, amizade. Trabalho, seu colega de trabalho. Certo? Então é você olhar aquilo, falar, se indignar, falar, não aceito. Isso não quero. É a raiva dentro de você. E a raiva, quando a gente fala, a gente faz assim. É porque é um negócio que vem daqui de dentro e sai. Aí precisa sair. Sair como? Passou pelo coração. Exato. Né? Então, passou pelo coração. Não ficou só aqui, sentindo, remoendo. Nas vísceras, né? Porque vísceras. Aí vai. Então, passou pelo coração, entendi, alinhei com os meus valores. É isso. Vou
optar, vou fazer a melhor escolha. E aí, se a escolha também não der muito certo, recalcula a rota. Exatamente. Pelo menos você fez uma escolha por você. Que você achou que estava certa, de verdade, né? Não é aquela escolha egoísta, né? É uma escolha de verdade, é uma escolha que você acha que vai condizer com seus valores. Ou porque alguém falou que era aquele caminho, né? Ou porque alguém falou que era aquele caminho. Exatamente. Né? Então a gente precisa ter mais responsabilidade. Responsabilidade emocional. Com você e com outros também. Mas você só vai conseguir ter essa responsabilidade emocional com o outro quando você também se respeitar. Quando você também dá valor às suas emoções. Exatamente. Que tema lindo. Lindo, maravilhoso. É porque a gente, assim, né? Um dia fomos crianças, um dia fomos adolescentes, né, adultos, e aí daí você já tem filhos, e aí a gente começa, assim, e sempre em contato com as emoções. Sempre. E se a gente realmente não entender que a gente precisa conhecer isso, saber esse movimento. Dar nome às nossas emoções. Nome, é uma coisa bem básica. Tariana, como que eu vou conseguir então deixar de me anestesiar? Básico. Você precisa conhecer as suas emoções. O básico. É porque é tão interessante que às vezes a gente tem, falando no sentimento mesmo, às vezes a gente amanhece com a sensação. Ela não chega a ser ainda a emoção, né? Uhum. É uma sensação diferente. Ela ou teve um acontecimento ali, ela te gerou algo estranho. E aí eu entendo que, como você fala, para conhecer realmente a emoção, eu preciso ficar pensando naquilo, não é? Isso. Porque o nosso inconsciente, ele se manifesta através dos nossos sonhos. O inconsciente se manifesta através também das nossas sensações e emoções. Uhum. Então, eu vou entender, eu preciso parar para pensar, poxa, tô com essa angústia, acordei com essa angústia, e você precisa seguir seu dia, né? Não é um dia que você vai poder ficar só reflexivo, né? Então, como que eu vou cuidar disso, né? Você pode acordar com isso e estar atento. Gente, não precisa fazer muita coisa, não. Você não precisa sentar, parar, nossa, eu tô com essa angústia, deixa eu sentir o que é isso, e respirar e fazer uma meditação. A meditação, um dos passos da meditação, qual que é? Estar atento, é a atenção plena. Então, se você já acordou com aquela sensação desagradável, só de você ter colocado atenção de que tem alguma coisa ali que precisa ser resolvida, você já deu o primeiro passo. Exatamente. E aí, porque a gente sabe também, né, que o cérebro, ele constrói coisas para proteção, né, de nosso corpo e tal. Então, como você falou aí, a gente já saber que existe aquela sensação, o cérebro vai ajudar a gente a dar a entender aquilo, não é? Para nos proteger. Sim, o cérebro ele vai mostrando, ele funciona como um computador que vai formando imagens para nós, né? Então, quando você tem uma sensação, às vezes ele transforma isso, ele vai buscando como se fosse assim, nas memórias, né? Sim. O que aconteceu? Ou o que pode acontecer? Então, ou você vai nas memórias do que aconteceu, já realmente aconteceu, ou você vai imaginar e fantasiar. O que pode ter acontecido, ou o que pode acontecer. Às vezes você fala assim, ai meu Deus, estou com essa sensação, parece que algo ruim vai acontecer. Exato. Né? A maioria das pessoas, de nós, às vezes assim. pensa isso. Né? Então, se coloque atento a essa sensação. E aí você não precisa ficar preocupado e maquinando aquilo e fazendo aquilo assim, aí pensando. Só se coloque atento. Hoje eu estou um pouco angustiado. Observe-se. E observe-se. E encare isso com naturalidade. Porque é coisa que dá e passa. É coisa que você, conversando com alguém, ou então uma situação acontece e você fala, eureka, entendi. É isso que eu preciso melhorar. Só se coloque atento. Não anestesie. Às vezes a gente acorda com essa angústia e geralmente o que pensa? Meu Deus, tô começando a depressão. Tô começando a ficar doente.
Por isso que a gente tem medo de sentir. A gente tem medo de adoecer, enlouquecer, morrer. Exatamente. Certo? Então a gente tem medo de sentir porque a gente quer fugir disso. Não quero ficar doente, não quero enlouquecer, não quero morrer. Exato. Então, é incrível essa jornada, nossa. A jornada do ser humano é sensacional, porque assim, quem estuda, passa isso pra gente, né? Quem nos ouvir vai saber que tem razões para os acontecimentos, tem soluções para que aquilo se resolva. Entender isso foi muito legal, que você falou algumas vezes, que a emoção vem e passa. Pronto. A gente não tem que ficar segurando nela como se fosse aquilo assim, falar assim, não, pro resto da vida eu vou ficar nesse sentimento, nessa emoção aqui. Muito legal. Isso é uma chave que pode ser virada, exatamente. A gente se agarra a essas coisas como se fosse se sentir seguro, né? E aí, quando você solta, entenda, você realmente vai se sentir inseguro. Pensa, você tá agarrado ali numa pedra. Tábua de salvação. Tá agarrado. Aí você vê que não tá legal. Eu preciso sair desse lugar. Já tá doendo, né? Ruim, Já tá tenso, tá ruim, meu corpo tá doendo, tá desagradável. Aí você vai usar as suas emoções. Não quero isso aqui, usar raiva, né? Tô indignado com isso aqui, não quero isso não, quero ver uma perspectiva diferente, mas eu tô com medo. A outra emoção também vindo. Mas eu tô com medo. Aí você pensa outra coisa, mas eu posso me sentir muito bem, pode ser uma coisa legal eu soltar disso aqui, mas eu tô com medo. Quando você solta, você vai se sentir mais instável. Com certeza. Vai balançar. É igual o bebê quando tá começando a andar. É aquela coisa meio desequilibrada, ele joga a barriga pra frente pra ver se equilibra melhor. Então você vai tentar se equilibrar ali até você sentir o chão. Até você se sentir seguro. Fala, opa! Dá pra seguir por aqui. Né? Então essa coisa que a gente tem de às vezes ficar agarrado a essas pedras e achar que, ai, mas e se eu soltar, eu vou me desestabilizar. Gente, é para desestabilizar mesmo. Desestabiliza, solta. Você vai sentir desconforto. Não fica achando que vai sentir aquela alegria já de vez. E, uau, que maravilha. Foi maravilhoso. Eu tomei a melhor decisão. Você só vai descobrir no caminho. E o autoconhecimento é isso. Autoconhecimento não é um ponto em que se chega. O autoconhecimento é o processo. É a jornada. É o caminho. É a jornada. Exatamente. E a gente, assim, naturalmente, né, a nossa conversa não vai ser tão longa, mas depois a gente pode conversar também sobre ganhos secundários, porque tem muito a ver isso também, né? Às vezes a pessoa fica ligada num movimento ali da vida porque ela ganha alguma coisa com isso. Né? Isso. Mas aí, isso é tema... Não. Eu vou ganhar, mas eu vou ter que perder. E aí? O que você está disposto a perder para ganhar? Exatamente. E eu falo que sempre assim, é igual uma jogada de xadrez, né? A gente tem que parar e pensar qual a próxima jogada que a gente vai fazer, né? Para vencer aquilo ali, para colocar todo mundo no lugar certo, as coisas certas e checkmate, né? É isso. Muito bom. Tari, foi maravilhoso conversar com você. Tari, foi ótimo. Para os íntimos, Tariana. Pode chamar de Tari, adoro. Então, é isso, valeu muito, né? Eu espero que realmente pessoas nos ouçam, né? Compartilhem, se inscrevam no canal, porque aqui tem isso, né? Tem essas conversas que às vezes não serve para você, mas pode servir para outra pessoa, um amigo, amiga, alguém querido. Então, muito, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua, disponibilidade de compartilhar tudo isso maravilhoso aqui com a gente. Eu que agradeço o espaço. Para mim é prazeroso demais falar sobre isso. Ok, até breve. Até.